Atenção! O programa a seguir é uma produção independente e o conteúdo nele veiculado é de total responsabilidade de seus idealizadores. Olá, internautas da TNI Brasil. Eu sou Rosângela Rocha e a partir de agora estaremos juntos todas as terças-feiras a partir das 22 horas no programa Questão de Opinião. Esse programa vai tratar sobre os fatos importantes que aconteceu durante a semana e para você que está plugado na internet, quer interagir, quer participar conosco, você vai ter a oportunidade de fazer isso através do próprio site tnibrasil.com.br. Você tem a oportunidade não só de interagir conosco ao vivo, mas também mandar aí sugestões de pautas e até participar conosco ao vivo durante o programa. No programa de hoje nós vamos falar, esse programa de estreia, vamos falar do que aconteceu, foram coisas boas e foram coisas ruins. Nós teremos a presença de um jornalista que será o nosso colunista, Rodrigo Nogueira, que vai fazer parte também do programa, já está aqui conosco. E para o terceiro bloco vocês vão também conhecer aí dois personagens que torcem para times diferentes, mas conseguiram conciliar com suas vidas em harmonia e sem violência, que é o que tem acontecido. Não saia daí, porque daqui a pouquinho estaremos de volta para falar sobre esses assuntos, conhecer o Rodrigo Nogueira e também os torcedores. Já voltamos. And you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the sweater and you look 30 pounds underweight. When you go to get a word of advice from the fat little pastor, he will tell you to love evermore. But your hand against your back, rat-a-tat, at the window. At the window. See how love flies out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, get a little, money, 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 money. Now do you get it? What do you about it? Makes the world go round. Estamos de volta com Questão de Opinião, programa que estreia hoje aqui na grade da TNI Brasil. Você que vem acompanhando a programação vai ter a oportunidade de também participar nesse programa, que será todas as terças-feiras a partir das 22 horas. Eu estou com o Rodrigo Nogueira, que é jornalista, e a partir de agora vai ser o colunista do nosso programa. É um prazer tê-lo aqui, Rodrigo. Boa noite, Rosângela. Boa noite, internautas. Bem, gostaria de desejar boa sorte nessa empreitada. E que temporal hoje, não, Rosângela? Que é isso? A cidade para com chuva, né? É sempre assim, né? A gente sempre pode reclamar da população e também dos dirigentes que sempre deixam um pouco a desejar, tanto em São Paulo como aqui em Osasco, né? A cidade de São Paulo e Osasco ficaram em estado de atenção desde as 4 horas e 20 minutos dessa tarde, deixando a capital paulista em estado de atenção e alguns aeroportos chegaram até fechar, né, Rosângela? É difícil para a população que nesse horário está voltando da escola, voltando do trabalho.
Algumas pessoas estão indo para as compras, se preparando aí para o final de semana, também para a Páscoa, esses feriados que vem chegando. A população, quando sai do trabalho, quer chegar em casa e descansar, acaba assim, se deparando com um estresse ainda maior, né? E por falar em Páscoa, agora está chegando os ovos de Páscoa, né? Todo mundo interessado em comprar os ovinhos, mas o que a população não sabe é que os ovos esse ano estão custando mais de 85% mais caro que a própria barra de chocolate. E que é um problema, porque nessa época do ano nós temos que tem IPVA para pagar. IPVA começou em janeiro, exatamente, né? Conta das crianças, escola, e aí acaba atrapalhando, IPTU também. Mas o mais difícil é convencer as crianças a dar a barra de chocolate no ovinho de Páscoa, né? Agora 85% é muita coisa, hein? E para os fãs de Harry Potter, a escritora J.K. Rowling, que já vendeu 450 milhões de cópias, agora ela está lançando as 7 edições do Harry Potter em livro, para o e-book. As pessoas que têm tablet, que têm internet, ela pode agora acessar esses best-sellers que foram vendidos, né, Rosângela? E lembrando, você internauta, quero frisar mais uma vez que vocês tenham a oportunidade de falar conosco ao vivo, através do chat aí do próprio site, tnibrasil.com.br. Pode mandar suas perguntas, suas questões, manda sua opinião sobre o Rodrigo que está aqui falando sobre os assuntos pertinentes a essa semana. Agora, voltando aqui, né, ele acabou de falar das crianças, nós falamos das crianças que estão voltando de férias, agora já entrou na época da Páscoa, falou do Harry Potter, que é sensação nacional. Agora, na Bahia, os idosos de 84 anos estão dando o que falar, né? Tivemos um idoso de 84 anos, esse é o terceiro diploma dele, ele realizou um sonho de conseguir o bacharel em Direito. Isso demonstra que nunca é tarde para começar uma nova profissão na área acadêmica, não é mesmo, Rosângela? Recentemente no meu Facebook mandaram mensagem para mim, uma Rosângela Rocha também. E achei interessante porque aparentemente ela não teve o incentivo da família, mas ela conseguiu aí mudar toda essa situação, porque ela é deficiente, e ela conseguiu mudar a situação dela, porque ela não só concluiu toda a escolaridade dela, como fez também a faculdade e agora está fazendo a pós. Então, 84 anos, diante de uma pessoa que é um pouco mais jovem, mas tem certas dificuldades por causa de uma deficiência, os dois merecem que nós tiremos o chapéu para eles, no mínimo. Detalhe, né? E detalhe, ele era agricultor, começou a vida dele como agricultor, foi empreendedor, né? Formou em administração e pedagogia. E agora, bacharel em Direito. Ele está de parabéns, o seu Teixeira, viu? Agora, falando em escolaridade, dá a entender o que é que a pessoa que estuda, ela tem a oportunidade de crescer. E os Correios abriu 13 mil vagas, 13 oportunidades, isso. Um pouco mais de 13 mil vagas para atendente operacional, né? Carteiros, operante de caixa. Então, eles estão abrindo as vagas por conta, aumentou muito a demanda. E para quem gosta de concurso público, fique esperto nas redes sociais, nos sites, que logo mais vai ter as inscrições abertas para todo o Brasil. Nós já falamos de escolaridade, de concurso público, vamos falar agora da dica cultural da semana, né? E é uma dica um pouco diferente, porque não tem muito a ver com a cultura brasileira. O brasileiro gosta mais de samba, alguns estados gostam mais de funk. Aqui a dica do Rodrigo vai ser uma dica diferente, né? Na verdade, caros internautas, o que acontece, tá? Depois da comemoração dos 90 anos da Semana da Arte Moderna, o Teatro Municipal, depois de uma grande reforma, ele está trazendo a grande ópera de Verdi, que é a La Traviata. Eu estarei lá essa semana no dia 5, vai até o dia 7 com ingresso de 40 a 70 reais. Vale a pena para quem não conhece ópera, é uma cultura diferenciada e com preço bem acessível, tá? Acho que é 20 reais meia entrada para quem é estudante, ok? E vou deixar então vou dedicar essa dica aqui para o Cazuza. Cazuza é locutor e ele está enviando aqui uma mensagem parabenizando o programa e diz que está assistindo. Teve quebra-pau entre os vereadores? Teve uma briga entre vereadores na Câmara de Itatinga, no interior de São Paulo, depois de denúncias relacionadas ao prefeito, tá? E diante disso, o que podemos ver? Se nem os nossos dirigentes dão exemplo, quem dirá os torcedores agora nesse final de semana, não é mesmo, Rosângela? Pois é, já que você tocou nesse assunto, todos os veículos de comunicação, toda a sociedade está focada nisso, infelizmente, porque isso é um problema que envolve toda a sociedade e por conta disso nós vamos falar sobre isso e nós trouxemos aqui 2 torcedores de times rivais
e vamos ver o que vai acontecer aqui, se vai ser briga ou se vai ser paz. Não sai daí que o programa de hoje promete. In the stove and you freeze in the winter and you curse to the wind at your fate when you haven't any shoes on your feet and your clothes in the specker and you look 30 pounds overweight and you go to get a word of advice from the fat little pastor who will tell you to love evermore but you hand it into that rat-a-tat at the window. At the window. See how love rides out the door. For money makes the world, the world, the world. Money makes the clinking, clanking sound of money, 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 money. Get a little, money, 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 money. Get together, work around, it makes the world go round. De volta com Questão de Opinião. Nós vamos realmente falar sobre opiniões aí que, na verdade, nesse último final de semana houve uma briga entre torcidas rivais. E nós vamos saber aqui a opinião de dois torcedores. Eu estou com o Daniel Bonaduce e o Carlos Eduardo. O Daniel, ele é corintiano. Ele é palmeirense. E o Carlos Eduardo é corintiano. E aí, mas vai ter briga no programa de hoje? Não? Tudo tranquilo? Jeito nenhum, deixa pra eles brigar, aqui a gente só vai discutir o fato. Então, o Daniel, ele tem 25 anos e ele diz que desde sempre foi palmeirense. E nunca tem um termo que as pessoas usam, qual é? Flanelinha que muda de time? Não. Bandeirinha. Tem um bandeirinha que fica mudando de time. Não é o caso deles, porque ambos eles sempre torceram para esses times, só que tem um detalhe, eu conversei um pouco com eles mencionaram que eles nunca aderiram à violência e a intenção nossa é mostrar que é possível torcer para o seu time, sim, e ainda assim, torcendo, não aderir à violência, espancamento, morte, que foi o que aconteceu recentemente. Quero até pedir para vocês expressarem a opinião de vocês, começando pelo Daniel, que já está aqui ao meu lado. Boa noite, obrigado pelo convite, parabéns pela estreia. E sim, nunca fui bandeirinha, desde criança meu pai deixou bem claro que em casa tinha que ser torcida de um único clube. E por influência do meu irmão, da família, dos meus próprios pais, me tornei palmeirense. Nada contra as outras agremiações, até respeito, trabalho com outra agremiação, com São Paulo e sem problema nenhum. E agora o Carlos Eduardo também sempre foi corintiano, né? Nunca teve problemas com isso também? Nunca tive problema, já participei, inclusive já fui da torcida também. Eu acho que isso aí é questão de opinião, de cabeça fraca. E, na verdade, eu acho que você vai no estádio para você apoiar o seu time, né? Sabendo que você sabe que ou vai ganhar, ou vai perder, ou vai empatar, né? Então, eu sempre fui ao estádio, mas sabendo que no outro dia eu tinha que trabalhar, tinha a família me esperando. Então, acho que isso aí depende de mais leis, né? Aí, educação também das pessoas.
trazê-los aqui foi muito importante, porque, na verdade, o Daniel, além de ser palmeirense, ele também trabalha com futebol, né? Trabalha com futebol infantil na Escola de São Paulo, Isso. que não tem nada a ver com o time que ele torce. E o Eduardo, ele já foi jogador de futebol. Então, ambos tiveram a oportunidade de ver o lado do torcedor, mas também conferir o lado profissional, porque ambos trabalham com esporte. Detalhe que, no caso do Daniel, trabalha para um clube diferente do dele, que ele torce, né? Trabalha em São Paulo. E o Eduardo, ele já jogou, ele como jogador já jogou em diversos times diferentes, clubes diferentes, né? Quero que vocês falem também a experiência. Começar agora pelo Eduardo, que como jogador, até conversando um pouco com ele, ele frisou o seguinte, que o jogador, ele veste a camisa, ele representa naquele momento o time dele, aquele time que banca ele, que paga. Mas saindo dali, ele torce. Então acaba sendo um absurdo um torcedor, ele querer espancar, ele querer matar até muitas vezes, morrer e matar, sendo que o próprio jogador, ele não faz isso, ele torce até por um outro time. É verdade. Eu joguei 5 anos no São Paulo, né, apesar de corintiano. Joguei no Palmeiras também, meu último ano antes de subir profissional, né, e sempre vesti a camisa, né, fui dedicado, cumpri os horários, né, a meta, até porque eu preciso do dinheiro para me manter. Então, eu acho que isso aí é questão de opinião mesmo, né, sabendo que eu acho que tudo são leis, né. Tá aí os hooligans, os ingleses, que são os maiores brigões do mundo, e eles assistem ao futebol sem grade, né? Não tem grade, mas por quê? Eles sabem que lá tem lei, são penas severas, e se ele fizer alguma coisa, ele vai ficar para o resto da vida sem participar dos jogos. Eu joguei no São Paulo, gosto do São Paulo, né? Joguei no Palmeiras também. Foram oportunidades que foram dadas para mim, né? Agarrei com unhas e dentes, foi uma experiência, acabei indo para Portugal, para a Bélgica também, né? Eu acho que não, infelizmente, porque foi uma cultura diferente, foi um aprendizado, né? Aprendi muito como ser humano, como pessoa, né? E eu acho que tudo são leis, né? Eu acho que a torcida, ela pode existir sim, até porque o time, ele joga com a empolgação da torcida, né? Mas eu acho que não pode, por causa de poucos que estão ali, que não vão para torcer, para incentivar, eles estão indo ali para brigar, sendo que eu tenho certeza que no outro dia eles não têm um emprego, não têm família, porque as pessoas que vão lá para assistir, para torcer pelo seu time de coração, com certeza, ele vai lá sabendo que ele vai ganhar, empatar ou perder e que a vida continua. Temos vários internautas aqui já interagindo conosco. Quero mandar um abraço para o Laércio, o Rosângela Mechará, o Marco Antônio, Maala Martinelli, Natália, o Cazuza novamente. E vou ler aqui a pergunta da Isabelle. A Isabelle está parabenizando o nosso programa. Diz que já vem acompanhando o trabalho que eu tenho feito em outras TVs também. E diz que está, inclusive, muito satisfeita com a TNI Brasil. E a pergunta que ela quer fazer para eles, vou pedir para o Daniel responder um pouco. Ele quer saber se vocês, como torcedores, né, como vocês estão se sentindo diante da situação que os torcedores das torcidas organizadas, eles criaram, né? Matando outros também, entes queridos que perderam sua família por conta de um emblema, de um time. Olha, você acaba se tornando um pouco coagido de pegar a sua família e ir para dentro de um estádio. A segurança pública realmente é meio defasada nesse ponto. E eu, particularmente, me sinto coagido de poder estar participando, de ir. Os preços não são dos mais atrativos, o conforto dentro dos estádios não são dos mais atrativos. Você entrar dentro do estádio, não ter conforto, não ter um banheiro, é complicado. E quando você sai de dentro do estádio, você não tem segurança. Então, eu particularmente fico constrangido de ir. Ainda mais agora com a reforma do meu estádio, então eu prefiro não ter frequentado muito por questão da segurança, por questão de logística. Vocês se sentem à vontade para levar os filhos e ir até o estádio? Depende dos jogos. Tem jogos que, quando é jogo da capital, por exemplo, do Paulista, com jogos com times do interior, do Brasileiro com times de outros estados. Porque tem um detalhe que foram mais de 300, aproximadamente 300, né, torcedores, e eles não chegaram, eles se encontraram no estádio. Eles se encontraram no meio do caminho. Né? Então, quer dizer, até quem estava ali ao redor, não tinha nada a ver com a situação, acabou
com problemas. E aí você, internauta que está do outro lado, tem a oportunidade de ver eles se reunindo, né, inclusive com pedaços de pau, pedaços de madeira, rojões. Teve até escapamento de carro eles utilizaram. Esse é o André Alves, leso, ele tinha 21 anos, morreu com um tiro na cabeça. Ele era integrante da torcida do Palmeiras. Detalhe que ele era irmão do vice-presidente. Esse rapaz, outro moço que estava agonizando. Esta mãe que vocês veem aí, ela tem um filho de 17 anos que também foi agredido por aproximadamente 20 palmeirenses. Me sinto à vontade para citar as torcidas porque ambas foram violentas. Ambas bateram e também apanharam, né? Então não tem como defender isso. Os próprios policiais, eles disseram que eles não tiveram como dominar aquela situação porque o número de torcedores era extremamente maior. Que o deles, os palmeirenses, eles estavam indo, os corintianos chegaram e de repente, do nada, apareceu esse armamento todo e infelizmente aconteceu o que nós já sabemos com a morte de algumas pessoas. E vocês? Gostaria que vocês deixassem também uma mensagem de incentivo a todas as pessoas, torcedores. A intenção nossa aqui é mostrar que é possível levantar sim a bandeira de um time, mas sem violência, mesmo porque em 2014 a Copa do Mundo está chegando aí, a gente precisa se preparar, né, preparar essas pessoas para que possam receber, né, os que vêm de fora. Bom, foi como o Daniel falou, né? Hoje você ir no estádio é muito complicado, você paga um preço caro para você não ter um conforto, né? Sabendo se você não volta para casa. Essa briga entre torcida, Gaviões, Mancha Verde, é uma rivalidade, é um problema que já gera há muitos anos, né? Então, pegando um pouco a opinião dele, eu sabendo dessa questão de violência, né, dessa rivalidade entre as torcidas, eu acho que uma pessoa que ela tem metas, que tem objetivos, né, que é de família, né, que é do bem, eu acho que ela tem que evitar de ir nesses jogos, né? São jogos perigosos, né? Infelizmente é o que nós estamos vivendo hoje, né? Então, o meu apelo é que da Federação Paulista, os que comandam o futebol, né, a CBF, que façam leis mais severas, né, que tenham uma identificação maiores dos torcedores que estão participando do estádio, né, e o policiamento, né, fazer essa revista, né, e infelizmente é trágico a gente torcer por um time, né, querer levar, né, o seu amigo, a sua namorada, o seu filho para poder torcer, né, claro, visando a vitória, mas independente disso, né, e fica um deixa aí para as autoridades aí, em questão aí, chegando à Copa do Mundo agora também em 2014, eu acho que o Brasil é um país que tem que mudar muita coisa, não só no futebol, mas em toda a parte da segurança. Daniel? Olha, eu vi uma vez um ditado que eu achei muito interessante, que o futebol é a coisa mais importante dentre as menos importantes, né? E é uma coisa que eu carrego para mim e que eu guardo, que futebol é entretenimento, futebol é diversão, futebol é rivalidade, mas sem violência. Então essa é a deixa, eu acredito que tem que ter rivalidade no futebol, senão não seria futebol, não seria gostoso, não seria o que é essa paixão nacional, mas não... Já jogou futebol, Daniel? Só de brincadeira. Eu trabalho com futebol hoje, mais a parte administrativa, né? E é legal, porque culturalmente hoje eu vejo futuro, um pouco de esperança, que eu trabalho com criança, numa bandeira do São Paulo, e eu trabalho com crianças que são corintianas, que vestem a camisa do Palmeiras, do São Paulo, que são corintianas, vestem a camisa do São Paulo, são palmeirenses, vestem a camisa do São Paulo, são santistas, vestem a camisa do São Paulo. Então, dá a entender que, de repente, se a gente está fazendo um trabalho de cultural, as pessoas se conscientizarem, o governo tiver uma postura firme com relação a isso, o país ter um pouco menos de essa fama de impunidade, de repente, quem sabe meus filhos, os meus netos vão conseguir vivenciar o estádio como um entretenimento sadio, sem colocar em risco sua vida, a vida das pessoas ao redor.
e entender de uma vez por todas, futebol é entretenimento. Lembrando ao internauta que ele tem a possibilidade de interagir conosco ao vivo, e eu tenho mais uma pergunta interessante aqui de um internauta, o Laércio. Muito boa a colocação dele, porque aqui é o seguinte, houve todo esse tumulto por conta de, entre aspas, uma banalidade, porque não é motivo para tirar a vida de alguém, né? Esporte é saúde, é vida e não morte. Agora, voltando aqui à questão do Laércio. O Laércio, ele diz o seguinte, que ele menciona que deveria haver um castigo para as duas torcidas, porque afinal de contas, essas torturas que eles causaram, né, para os torcedores e para as famílias, o luto que aconteceu é algo muito grande para simplesmente eles não poderem frequentar, né, o estádio por alguns dias, ou de repente sair todo mundo até impune, é o que muitas vezes acontece no nosso país, infelizmente. Inclusive o Eduardo acabou de comentar que nos outros países as leis são muito mais severas, né, diferente do Brasil. Tem uma sugestão para as nossas autoridades? Tem como? O que vocês acham que respondendo a pergunta do Laércio, o que vocês acham que essas torcidas, qual deveria ser a punição delas, mediante ao que elas fizeram? Bom, eu acho que tudo é educação, né? Não importa sua classe social, eu acho que você querer mudar a pessoa depois de formada é muito difícil, né? Então, eu acho que o que está faltando para o Brasil mesmo é investir na educação, né? Porque eu acho que uma pessoa educada, ela sabe se comportar, sabe chegar e sabe sair, né? Então, o meu deixa é isso aí, investir na educação, né? E o meu deixa vai para as autoridades aí para ter uma ocupação melhor nos estádios, né? Ficar muito ligado na internet, nesses meios de comunicação que hoje está sendo marcados aí, as brigas, isso aí vem de anos, né? Não é de hoje. A gente pode observar aí uma briga generalizada, inclusive a própria polícia espancando, todos contra um. Você já viveu uma situação dessa, Eduardo, dentro de campo? Olha, eu nunca vivi, graças a Deus, né? Eu fui profissional aí quase 10 anos, né? Graças a Deus, nunca vivenciei isso aí. A gente está ali defendendo o nosso pão mesmo, né? E a gente precisa daquilo, depende daquilo para a gente pagar nossas contas, né? E então, graças a Deus, eu nunca tive esse problema. A rivalidade é entre das 4 linhas mesmo, mas é uma disputa saudável. Interessante, Daniel, que você comentou que são na escolinha, né? Vai crianças de vários clubes diferentes, do Corinthians até do Palmeiras, vestindo a camisa do São Paulo, mas eles vão lá para treinar, eles trabalham numa escola de futebol. Sim. E aí, isso sim é paixão pelo esporte, não pelo emblema, né? Essa é a ideia, né? Acho que esse é o interessante. E voltando pelo que foi perguntado aqui, eu acredito que não existe uma diferenciação no tratamento penal para um torcedor que fez uma balbúrdia, que assassinou alguém, que agrediu alguém. Acho que, independente se ele é torcedor ou não, ele tem que ser tratado judicialmente da mesma maneira. Ele tem que ser preso, ele tem que responder judicialmente, ele tem que, perante ao juiz, a sociedade, e responder pelos seus atos. Então, tem que ter diferenciação com relação ao que foi feito só porque ele é torcedor. Ele tem que responder judicialmente como cidadão comum, independente de ser torcedor ou não. Antes de torcedor, ele é cidadão. E vocês que já tiveram a oportunidade, Daniel, nunca aderiu a nenhuma torcida, né? Não. O Eduardo ele comentou que já participou de torcida organizada. Como é que é lá dentro, né? Eles impõem alguma coisa para vocês? Eles são agressivos ou não? Isso só acontece quando eles encontram com a torcida oponente. Como eu falei, cabeça fraca, né? Eu acho que se você leva uma pessoa pela primeira vez no estádio e você leva ela a primeira vez e você faz parte dessa gangue, né? Que é uma gangue, né? Se ela não tiver uma opinião formada, ela vai participar disso aí e ela vai começar a fazer amizades lá dentro, né? Com pessoas que praticam isso, né? E ela vai aderir à forma da torcida do jeito que vier. Na verdade, eu já fiz parte da torcida, sim, mas como eu disse, né, sabendo que eu tenho as minhas regras, né, tenho pessoas me esperando em casa, outro dia eu tenho que trabalhar, então assim, a torcida faz quem quer. Se você está motivado a jogar uma pedra, a jogar uma bomba,
vai de você, né? Eu, graças a Deus, participei, torci, chorei, gritei, né? Incentivei, né, o meu time, mas jamais. Eu acho que quando acaba ali, nos 45 minutos, eu acho que ali acabou e volto para casa e a vida continua. Bom, meia hora é pouco para um assunto tão polêmico. Eu tenho que trazer aqui torcedores dessas torcidas que foram tanto quanto agressivas, ocasionando até a morte de algumas pessoas, mas também profissionais que atuam na área. Eu acho que dá para você, internauta, principalmente porque tem muito adolescente assistindo agora, dá para entender que é possível sim torcer pelo time com carinho e com amor, mesmo porque todos nós aqui vamos tentar torcer pelo nosso Brasil, que vai jogar, vai disputar em 2014, mas tudo isso de uma forma consciente e saudável também. Foi um prazer falar com vocês e discutir esse assunto com os internautas que interagiram e também com vocês dois, Daniel e Eduardo também. Quero convidar vocês já futuramente a participar do nosso programa. Se quiser deixar um abraço ou um contato, vocês podem ficar à vontade também. Bom, o meu apelo é para que parem com isso, né? Para com a violência. Eu acho que violência gera violência, né? Eu acho que se as pessoas se unissem, né, o mundo estaria bem melhor, né? Quantos torcedores brigando, se matando, e o jogador de futebol mudando de clubes para clubes, acaba o tempo determinado da partida, estão dando risada, né? Ganham-se muito bem, né, para jogar o futebol, enquanto a torcida se matando, brigando e indo para o hospital. Então, o meu deixa é isso aí, paz, né, para o mundo, né, e futebol é saúde, né, é alegria, e é isso. Eu acho que o Brasil é o país do futebol e isso aí tem que mudar. Bom, como eu disse a vocês, internautas da TN Brasil, foi um prazer mais uma vez estar com vocês e contando também com a participação. Ontem eu recebi um e-mail que dizia o seguinte: se você está com um problema, a pergunta que você se faz, dela você poderá extrair a solução. E eu parei para pensar nisso, eu achei muito interessante, eu gostaria de compartilhar isso com vocês. Sem tietagem, eu sei que o diretor vai até talvez brigar comigo, mas eu preciso mandar um beijo especial aqui para duas pessoas que pela primeira vez em 4 anos estão me assistindo. E isso mostra que a internet realmente ela é sem fronteiras e ela não tem idade, que são os meus pais. Meu pai e minha mãe estão assistindo, meu pai acabou de mandar uma mensagem parabenizando toda a equipe. E eu, da minha parte, agradeço a Deus, agradeço aos meus amigos, agradeço também a toda a equipe e a minha família por estarmos juntos mais uma vez. E na terça-feira aguardo vocês novamente a partir das 22 horas com a sua participação. Não perca, até lá!